Câmera de centro. Olá, olá, olá. Estamos entrando aqui no nosso PodServe, nosso primeiro PodServe com pré-candidatos a prefeito, com uma alegria muito, muito, muito grande de, nessa edição, nós estarmos iniciando com o Hipólito Gomes, Hipólito H2, doutor Hipólito, ou Hipólito, do jeito que for chamado. O bicho vem, é a primeira candidato que vem. Hipólito, muito obrigado por esse espaço que está dando na sua agenda para nós aqui do Sincepar. Eu reporto que os 3 primeiros candidatos, eles têm a oportunidade de, se quiserem depois, estarem revendo para complementar algumas coisas, porque a gente está no processo de melhoria, estamos em processo de aprendizado, de ajuste. Para todos os candidatos, nós submetemos uma relação de questões que são base, que vieram dos servidores, a gente tentou sistematizar para que os candidatos aqui eles possam falar sobre seus planos para a cidade e tirar as dúvidas dos servidores. Esse programa está ao vivo. Quem quiser pode mandar perguntas aqui, mas pela própria dimensão do tempo, talvez nem todas as perguntas sejam contempladas, não sejam pouco, mas como eu falei, tem o espaço aqui, a casa é aberta para a gente estar construindo esse espaço melhor para a sociedade ver não só falas, mas ideias, projetos para a cidade. Hipólito, já falei demais. É com você, muito obrigado pela presença. Gostaria de saber um pouco mais quem é Hipólito Reis. Desculpa, é ao vivo! Gente, aqui não tem improviso, né? Hipólito Gomes. Eu troco aqui, são irmãos sobre todos. Apesar de que eu tenho uma admiração muito grande pelo doutor Hipólito, mas sempre deixo claro que eu não sou doutor. Não, todos nós somos em uma área de conhecimento e de saber. Mamãe sempre falava, meu filho, dê bom dia no médico ou coveiro, que você não sabe que é primeiro e todo mundo tem essa importância. E tá com você, meu irmão, muito feliz de ter aqui no Sincepar. O Carlão, me permita te chamar assim, pelo tempo que a gente se conhece, eu acredito que a gente já tem até uma amizade estabelecida. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui nessa audiência, muito importante, inclusive, ligada ao servidor público. Eu acho que a pauta tem um pouco de direcionamento, até para que a gente possa falar para o servidor também, porque também não deixa de ser, né, um munícipe, e um munícipe importante que está ligado diretamente ao serviço que nós pretendemos prestar à sociedade. Eu fico muito feliz de estar aqui. Recebi, como você disse, um pouco das perguntas. Uma coisa que me alegrou muito, Carlão, foi o nível das perguntas que tem. Eu tenho falado muito para a sociedade a importante de elevar o debate, né, do futuro de Paraupebas, né? Nós temos visto um cenário onde se discute muito ataque pessoal, com falta de proposição, com falta de ideias. Então, quando a gente recebe uma linha que nos direciona a apresentar soluções para Paraupebas, isso nos traz uma felicidade muito grande, né? Então, você está de parabéns pelo formato, né, de podcast que se propõe a trazer para a cidade. O Hipólito Gomes, mais conhecido como Hipólito H2, né? Às vezes eu falo que não sou doutor, apesar do vasto conhecimento que tenho, né? Sou formado em contabilidade e engenharia civil, sou pós-graduado em trânsito, já dei aula na universidade, mas não tenho doutorado, né? Tenho um respeito muito grande pelo doutor Hipólito, meu amigo, mas o doutor Hipólito não é o Hipólito Gomes, que é um menino filho do Hipólito da Torneadora, conhecida ali na Rua A. Estou em Paraupebas há quase 30 anos. Cheguei aqui aos 14 anos de idade, num momento delicado da minha vida. Cheguei aqui, desembarquei em Paraupebas numa cadeira de roda, tinha acabado de perder minha mãe e meu irmão num acidente de trânsito no Maranhão, de onde eu vim. E essa cidade me acolheu, viu, Carlão? Me deu a oportunidade de estudar, de ter novos amigos, de formar uma família. O Hipólito Gomes é casado com a Alessandra Rosa há 24 anos, tenho 2 filhos lindos. Sou empreendedor há quase 20 anos, por isso sou conhecido como Hipólito H2, por estar à frente dessa empresa que já gerou para quase 300 oportunidades de emprego para pais de famílias dessa cidade, né? Então, a gratidão a essa cidade que me acolheu me faz sempre estar posicionado em lutar por dias melhores por Paraupebas, né? Eu acho que é importante que nós todos possamos perceber que o primeiro espírito de patriotismo, né? Eu sempre falo muito de patriotismo, porque patriotismo, na essência, é sentimento de amor, devoção e devolução à pátria. E quando a gente devolve algo para a nossa cidade, nós também estamos devolvendo para a nossa pátria. E a forma de eu exercer o meu patriotismo é tentando devolver a Paraupebas aquilo que ela tem me dado, que é a oportunidade de realizar aqui os meus sonhos da minha família e poder ser um cidadão de bem
e é por isso que nós estamos aqui, né? Então, o Hipólito H2 é o Hipólito Gomes, e o Hipólito Gomes é um pouco disso. Poxa, fico muito feliz. É que às vezes as pessoas não conhecem essa história do que é que trouxe a raiz daqui de Parauapebas, o que é que faz a pessoa querer realmente estar devolvendo e contribuindo com isso, que eu acho que é muito importante. E eu reforço para quem está aqui na nossa audiência que esse programa ele vai ficar gravado e depois nós vamos capitular item por item dele, porque Importante. aí quem quiser saber a história do Hipólito está aqui. Quem quiser saber o que Hipólito falou sobre determinados aspectos vai estar aqui, 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 para a gente extrair o melhor do conteúdo. Porque o que a gente percebe é que às vezes as pessoas estão com uma pressa tão grande de chegar, não sabe se aonde ou como, e como isso acaba se sendo fundamental. E como você bem colocou, nós já nos conhecemos há um grande tempo aqui, eu te conheci enquanto secretário de Segurança Institucional, em que teve vários méritos e várias conquistas aqui no município, não pôde fazer tudo, mas ninguém pode isso, mas deu a tua contribuição, Guarda Municipal veio durante a tua administração, e eu gostaria de saber agora, Hipólito, qual é a Parauapebas que você vê para o futuro de uma forma global, de uma forma geral? O que é que você, os teus principais ideias, os teus principais projetos, que você acha que a gente pode melhorar dentro do município, da sua administração? Olha, Carlão, Parauapebas é uma cidade já conhecida no cenário nacional, né? Nós temos a maior mina a céu aberto do mundo. Uma cidade que tinha a oportunidade de ser referência em praticamente todas as áreas para o nosso país, né? A gente lamenta porque Parauapebas, nos últimos anos, não tem tido sorte de ter bons gestores que respondam à altura da responsabilidade de administrar um município pujante e da importância que é Parauapebas, né? Eu vejo Parauapebas grande como ela tem que ser e como ela já é, né? Um povo trabalhador, um povo que está sempre à procura de oportunidade, um povo que já tem no próprio sangue esse espírito de empreendedorismo, né? Então, Parauapebas precisa ser tratado como ela de fato é. Então, eu vejo uma Parauapebas que pode ser gigante no polo educacional, uma Parauapebas que pode ser gigante na verticalização da sua principal riqueza, que é o minério, uma Parauapebas que pode ser gigante em infraestrutura, em urbanismo, uma Parauapebas que ela pode, de fato, ser referência em segurança pública, que foi a principal ferramenta que eu fiz enquanto secretário de segurança, e a gente vai depois tocar nesse assunto com mais especificidade. Então, Parauapebas, eu vejo ela de uma forma gigantesca. E nós sabemos o caminho para fazer isso. O que nós não podemos mais é deixar essas oportunidades que já estão se passando se acabarem, se findarem, né? Porque nós temos ainda um momento bom de arrecadação, apesar de que Parauapebas não vive um momento econômico bom, né? Às vezes as pessoas não sabem dividir os momentos de Parauapebas entre momentos de implantação e momentos apenas de arrecadação, né? Quando acontece os grandes booms em Parauapebas de desenvolvimento são nos momentos de implantação, né? Que gera emprego, gera renda, muitas empresas viram um verdadeiro canteiro de obra. Depois passa para o momento de arrecadação. O município arrecadou bem neste mandato, e infelizmente esse dinheiro não chegou na ponta em serviço público de qualidade para a população. E nós vamos fazer isso. Vamos aproveitar os bons momentos quando tiver de implantação, mas também aproveitar os momentos de arrecadação para que seja feita toda a infraestrutura da cidade, para que ela possa ter uma estrutura para vencer com força todas essas oscilações que temos por conta das questões minerais. Perfeito. E dentro disso, que a gente submeteu um conjunto de questões, e como eu falei, não tem aqui uma ordem, as coisas vão acontecendo naturalmente, ao vivo, espontâneo, e você tocou nesse aspecto que a gente se preocupa com essa Parauapebas pós, a questão da sustentabilidade e da produção. E fatores que nos assustam muito, que nós queremos que os candidatos tenham consciência para o que vão assumir ano que vem, é que, ao que tudo indica, ano que vem nós vamos ter o início do pagamento do PROSAP, que foi anunciado um probleminha a nível legal na Assembleia Legislativa. Problema legal não, foi alterada a legislação que o ICMS do ano que vem vai cair. E para Parauapebas a gente também tem conta com uma situação que às vezes a renúncia de receitas próprias, como por exemplo a questão não só do ISS, tem a questão do IPTU e outras situações, e às vezes até negligência em cobrança de taxa de serviços, que o SAEP, por exemplo, era para ter uma estrutura boa, mas hoje a gente vê o sucateamento pelo qual ele passa. Qual é a tua visão em relação a como enfrentar essa situação econômica do município que vai
ter a partir de 2025? Olha, Carlão, inclusive, quem tem me acompanhado nas redes sociais viu que eu falei isso num podcast antes de ontem com muita clareza. De fato, o cenário para Parauapebas em 2025 ele não é um bom cenário, né? Nós já estamos num momento econômico ruim, o município acabou de perder uma cota parte do ICMS que vai gerar em torno de 500 milhões de reais, e nós iniciaremos a partir do ano a pagar uma dívida que é justamente da obra do Prozap. Então, tudo conspira contra Parauapebas, né? Agora, falar em taxação antes de falar em superação pode ser um grande equívoco, né? O que Parauapebas precisa urgentemente é o município ainda tem um valor de arrecadação significativo. O que o município precisa é conter uma hemorragia que tem, né, no dinheiro público, e inclusive em dois sentidos. Em primeiro, por incompetência mesmo administrativa, e segundo, por índices altos e suspeitas altas de corrupção, né? Então, a partir do momento que o gestor coloca a máquina enxuta, que mostra para a sociedade que vai tratar a coisa pública com austeridade, né, contém essas hemorragias, o próprio servidor público começa a se motivar e também a prestar serviço de qualidade para a cidade, né? Então, veja bem, primeiro nós vamos superar, primeiro nós vamos conter gasto público, primeiro é preciso fazer com que tenha-se um plano diretor e que os investimentos sejam, inclusive, direcionados para dentro do plano de desenvolvimento que você traçar para o município, né? E aí, a partir daí, você começa a fazer a máquina pública rodar com a segurança de que toda a arrecadação está chegando em serviço de qualidade para a população. Vou só te citar um exemplo aqui. Por exemplo, a questão do asfalto, né? Eu, como engenheiro, né, a gente tem uma paixão maior pelo concreto do que pelo asfalto, né? Até porque o concreto, a questão ambiental dele é melhor, ele permite a questão da água ser drenada de forma melhor, ele traz uma questão de sensação térmica melhor. Você pode potencializar isso para as ruas que não tenham tanto trânsito, principalmente nos bairros. Você pode potencializar que empresas participem de licitações, porque na questão dos grandes projetos de asfalto só participam grandes empresas, as pequenas ficam fora do processo. Você pode, inclusive, ter uma inclusão social nisso, criando cooperativas para a fabricação dos bloquetes, mais conhecidos por alguns como paralelepípedos. Então, quando o gestor tem uma visão do que atende ao micro, ao médio e ao macro, ele consegue distribuir o valor arrecadado como renda e como serviço de qualidade para a população, né? Então, em resumo, primeiro, vamos estancar a hemorragia que acontece no município, principalmente pela suspeita de corrupção e, consequentemente, também pela incompetência das últimas gestões dessa cidade. Perfeito. Dentro disso, eu só queria aproveitar e já examinar aí de retaguarda, de água que está no corte de cena, eles pegam aqui a câmera. Citar aqui o comentário aqui já da audiência, nós estamos com uma audiência boa, Fernando Rosa mandando parabéns, Deusirene de Fátima, bom dia aqui, o Rony Silva, o Rony Pereira, para cima meu prefeito, Deusenira de Fátima, este homem é mais preparado para Parauapebas, o Rony aqui ressaltando aqui a questão do preparo, o Carlos Moraes dizendo aqui vamos para cima. Eu estou citando aqui porque, como o Hipólito é o primeiro, ele não está tendo retorno. Eu acho que esse carinho, esse feedback, ele é importante. A gente está valorizando, tentando melhorar de todos os aspectos. A mudança aqui do Diego, dizendo que mudança tem nome, Hipólito Gomes para prefeito. O Domingos, esse Hipólito é o único pré-candidato que fala sobre a necessidade do município. Diego aqui, vamos para cima, agora é 20, tá? E o Carlos Moraes, Hipólito Gomes é o mais preparado. Diego e Carlos Moraes estão participando de forma bem intensa. E na fala que você colocou, umas questões que eu queria até aproveitar e entrar no gancho, Hipólito, é que eu vi há tempos atrás, tirando, por exemplo, posso estar falando besteira que não é a minha área, que Canaã, elas tinham investido numa usina própria de asfalto para poder estar suprindo as necessidades, já que é uma coisa constante, uma necessidade da sociedade. Eu gostei muito do que você colocou também sobre a questão das cooperativas para blocos e outras coisas que gerariam a questão do emprego, que eu vejo que é uma linha que não vai na linha do assistencialismo, é aquela questão de oportunidade para o nosso povo retribuir. E eu te perguntaria, esse cenário de investimentos do próprio poder público na intervenção nesse quesito, com essa participação de cooperativas, só refortalecer o quanto você vê. E dentro desse cenário, que eu já sei que daqui a pouco alguns meus colegas vão estar me perguntando,
como é que você vislumbra até a política de diálogo com os servidores públicos em relação à questão remuneratória, considerando que nós temos várias distorções e desequilíbrios que precisam ser ajustados? Olha, a sua pergunta está mais ligada, porque você colocou aí duas perguntas. Uma envolve um pouco das cooperativas, né? Eu tenho uma visão muito positiva com relação às cooperativas, né? Tanto que eu acabei de propor, né, que os nossos serviços de pavimentação tenham um envolvimento, principalmente, né, da questão dos bloquetes, para falar de forma mais popular, para que tenha um entendimento melhor da população, porque eu tanto posso contemplar os microempreendedores que vão poder participar dos processos de licitações, dividindo em vários processos, principalmente setorizando esse processo, quanto também posso privilegiar cooperativas que gerem emprego e renda, principalmente para os que estão menos alcançados por essa oportunidade. Até porque, em grande parte da produção dessa questão dos bloquetes, ela envolve uma mão de obra que não é tão profissional, a não ser o corpo técnico que precisa ter uma qualidade, é claro, dessa ferramenta. Certo? Com relação ao servidor, Carlão, eu quero deixar bem claro que eu fui servidor, né? Eu fui servidor, inclusive efetivo, né? Passei no concurso público para fiscal de tributos, inclusive na época, era uma época que eu estudava muito, eu ainda estudo, mas passei bem colocado, eu fui em primeiro lugar na minha classificação quando eu passei para ser servidor. E eu entendi e senti na pele as dificuldades do servidor, principalmente no que se diz respeito ao plano de carreira, né? Foi um dos fatores, inclusive, que fez depois eu sair e buscar outras alternativas, para você ver. A mão de obra, às vezes, o município perde mão de obra de qualidade, porque a pessoa não vê projeção profissional e busca outros caminhos. Então é preciso, urgentemente, ter uma valorização do servidor, principalmente com relação ao plano de cargos e carreiras, para que a pessoa possa ver uma possibilidade de se projetar, possa se dedicar mais, e a partir do momento que ela está se dedicando mais, ela vai estar fornecendo serviço de qualidade para o cidadão, para o contribuinte, em todas as áreas, seja na saúde, seja na educação, seja na própria segurança pública, né? Então eu entendo muito essa deficiência que o município passa, tanto entendo que quando implantei a Guarda Municipal, através de concurso público, e diga-se de passagem que sem nenhum tipo de suspeita, né, de ser favorecido alguém, como aconteceu recentemente, e dentro desse plano de implantação da Guarda, já se contemplava, e nós já tratávamos desde o início, esse plano de cargos e carreiras. Até para que isso é muito importante, Carlão, até para que evite-se de que o excesso de politicagem atrapalhe o desenvolvimento do município. Porque o que acontece, na realidade, com a maioria dos políticos que não enxergam que o técnico traz resultado político, é ficar fazendo o tempo todo politicagem através dos cargos comissionados. Não estou dizendo que eles são totalmente desnecessários, mas o excesso disso faz atrapalhar e desmotivar quem vai ficar ali talvez por uma vida inteira, de forma efetiva, que é o funcionário efetivo, né? Então, eu entendo bem essa necessidade em todos os quesitos. No quesito da gestão, porque eu já fui gestor público, mas também no quesito de ser servidor, porque eu também fui servidor e senti na pele as dificuldades que o servidor tem e o que na maioria das vezes desmotiva para que ele exerça um trabalho de qualidade. E como nós estamos ao vivo aqui, não é normal eu pagar mico, quem me conhece sabe que eu sou essa coisinha aqui, fazendo uma correção aqui, que eu também confundi o nome eu estava falando do Domingos, mas não é Domingos, é Domingas. Domingas. Que está bem aqui. E colaborando também aqui o Rony, colocando aqui segurança nos bairros com IML, que eu acho que alguma coisa você já deve ter falado nesse sentido, que eu acho relevante, a gente está soltando essas situações. E como eu falei, isso aqui é um bate-papo espontâneo, uma coisa assim bem interativa, e a gente vai estar construindo juntos. E como tu tocou nessa questão do concurso da Guarda e Companhia, o que você já deu mais ou menos o entendimento e alinhamento, você assumindo a prefeitura, como é que você vê essa questão do concurso público de forma mais aberta, de forma mais geral? Que Parapebas acho que precisa, não precisa? Como é que você vai estar pensando em conduzir dentro dessa linha o município? Olha, Carlão, eu vejo com bons olhos o concurso público, né? Até porque eu tenho uma visão de gestão técnica, eu não tenho uma visão de gestão política, né? Eu sei a importância, inclusive, de blindar para que o serviço público não vire uma mera cara de um governo só, de um momento só, certo?
Então, agora, o que eu acho, eu também tive dificuldade quando gestor, quando a gente percebia que alguns do serviço público já efetivo já se desmotivaram, já não prestavam um serviço de qualidade, porque nenhum quadro ele é perfeito. Né? É por isso que fazer concurso público, mas não implementar um plano de carreira, acaba se criando um obstáculo, porque todos querem crescer na vida. Eu acho que é natural, não é só do brasileiro, não, é do ser humano o espírito de querer vencer. E eu sou um meritocrata, naturalmente, porque eu venci na vida através de muita luta, de muito trabalho, de muito estudo. Né? Eu me formei por 2 vezes na Universidade Federal, certo? E eu sempre falo para as pessoas que eu acredito que quem trabalha, quem se dedica, precisa ser valorizado e precisa enxergar uma possibilidade de crescimento. Então, vejo de forma positiva o concurso. Quanto mais nós tivermos funcionários efetivos e que enxerga a possibilidade de crescimento através de um plano de carreira, mais nós vamos blindar a gestão pública de mera politicagem e cada dia mais nós vamos ter um serviço de qualidade prestado para a população. Eu sempre digo que o resultado da gestão técnica, ela traz resultado político. E ela alcança quem está lá na ponta, que é o contribuinte, que é o cidadão, que é o munícipe, que está esperando apenas por um serviço público de qualidade. Inclusive, Carlão, é importante observar que uma coisa chama a outra. Veja bem, na grande maioria a grande maioria do servidor público é o próprio usuário do serviço público, certo? Perfeito. Principalmente dependendo da sua questão salarial. É o próprio servidor público que vai precisar colocar o filho no colégio. É o próprio servidor público que vai precisar se dirigir ao hospital. Se a partir do momento que todos os serviços municipais estão funcionando com qualidade, o gestor, o funcionário público não terá necessidade, inclusive, de às vezes ter que, por exemplo, colocar o filho num colégio particular porque não está tendo serviço de qualidade na rede pública. Isso acaba gerando o quê? Perda, né, na questão do rendimento, do que seu salário pode lhe dar de rendimento pessoal. Então, o gestor que consegue enxergar que as coisas estão interrelacionadas, que uma coisa positiva gera outra coisa positiva, ele consegue ter um grande resultado. Então, o servidor público, ele começa a entrar nessa engrenagem onde todas as coisas começam a funcionar. Ele dá um serviço de qualidade na educação, que reflete na saúde, que reflete no serviço de segurança, que faz com que ele, com o salário dele, possa direcionar mais para o lazer, para o esporte, para a viagem. Por quê? Porque os serviços essenciais estão sendo atendidos, de fato, por um gestor público competente. Eu fico muito feliz com essa tua leitura, com essa tua visão, até porque é uma situação que me assustou. Não sei exatamente o quanto procede, porque às vezes eu não tenho como chegar e pernas para tudo, mas eu me assustei quando tomei conhecimento que alguns colegas do magistério não poderiam colocar os filhos em escolas públicas por causa, às vezes, de entender a questão de renda, coisas do gênero. E não entenderam que o problema que ele queria colocar não era por uma questão de economia financeira, mas por acreditar em relação à qualidade do serviço público e potencializar justamente essa visão de administração levar os serviços para quem realmente necessita e quem precisa. Eu gostaria até de reforçar aqui do que chegou para nós, que a Domingas aqui, ela disse que aqui a Domingas Lopes, essa proposta sobre cooperativas é muito boa, principalmente para a geração de empregos para a população, contemplando a mão de obra do cidadão do complexo dos bairros de tais obras. E aqui a nossa população, aqui o nosso público está interagindo realmente com essas situações que você está colocando. E dentro desse espectro, Hipólito, eu te questionaria como é que você vê essa questão do... que eu me perdi aqui com essa questão da Domingas, mas me deu um rápido branco, que você colocou da valorização que tem nos serviços públicos, que automaticamente geram serviços de melhor qualidade, e a implementação disso, quais seriam as principais áreas que você atuaria no primeiro ano da sua gestão? Olha, Carlão, eu acho que o tripé básico da sociedade sempre se resume a saúde, educação. Vou botar pela ordem: educação, saúde, e eu não posso deixar de citar, até porque é uma paixão pessoal minha, segurança pública, né? Até porque eu sempre falo para as pessoas que se nós não tivermos cuidado, por falta de segurança pública, nós podemos ter hospitais cheios e escolas vazias. Então, essas 3 áreas são essenciais para um bom desenvolvimento da sociedade. Né? Na educação,
eu trato ela com prioridade, até porque foi através de muito estudo e da educação que eu consegui vencer na vida. Então, eu entendo que educação é o melhor meio, de fato, para transformar uma sociedade, né? E vejo que a segurança ela é essencial justamente também para que a gente possa ter cada dia mais crianças na escola, até porque, infelizmente, Paraopebas tem crescido muito os índices de criminalidade, né? Inclusive a Guarda Municipal, que está de parabéns, tem um projeto andando para poder cada dia mais estar mais perto das escolas, protegendo essa camada jovem importante para o nosso futuro, certo? E a partir do momento que nós temos uma educação funcionando, uma segurança atuante, nós vamos ter também menos problemas na saúde, porque os maiores gastos na saúde são na área de trauma, de acidente de trânsito, né? Nós, todo dia, praticamente, que nós abrimos as nossas redes sociais, nós vemos problemas de acidentes na cidade de Paraupebas. Inclusive, eu quero também aqui pontuar o alto índice de acidente, por mais que seja fora da nossa calçada, mas o alto índice de acidente que está tendo entre Paraupebas e Canaã precisa urgentemente de um relacionamento maior do prefeito de Paraupebas com a prefeita de Canaã, chamar a Vale para esse embate, porque afinal são vidas que estão se perdendo, pessoas da nossa cidade, pessoas de Canaã, de onde quer que seja, são vidas e que precisam ser respeitadas, e nós precisamos chamar todos para esse embate, né? Mas o pilar é esse: saúde, educação e segurança. Não significa dizer que a gente não vai atuar nas outras partes, vai ter investimentos em todas as partes, mas urgente, nós precisamos no primeiro ano, como você falou de primeiro ano, atuar no tripé de importância maior para a sociedade e aí, no decorrer do tempo, fazendo investimentos em todas as áreas. Até porque, Carlão, quando eu fui ser secretário de Segurança Pública, eu fiz questão de estudar segurança pública pelo viés preventivo. E quem não tem competência, às vezes, não enxerga a segurança pública como deve ser enxergado. Certo? Tem gente que pensa que a única forma de fazer segurança pública é prendendo gente e colocando na cadeia. E isso é uma ignorância sem tamanho. Né? A partir do momento que eu tenho lazer para o jovem, que eu tenho esporte para o jovem, a partir do momento que o esporte tem, o jovem tem a oportunidade de se profissionalizar para o primeiro emprego, que ele teve uma boa educação, ele está blindado contra o aliciamento da criminalidade. Então, a gente precisa enxergar que a segurança pública passa por todas as áreas da sociedade. A própria iluminação pública, ela reflete na segurança pública. A própria pavimentação reflete na segurança pública, porque eu tenho menos acidentes, eu tenho menos problema na saúde. Então, a segurança pública, quando ela é estudada e aplicada da forma que eu aprendi e que eu sei fazer, ela traz um reflexo positivo em todas as áreas da sociedade. Tu estavas falando, eu estava lembrando agora, quando eu ia para Belém anteriormente, e aí tinha um trecho aqui da estrada que tinha muitos buracos e era lá onde se tinha o maior índice de assaltos. E às vezes o pessoal não entende que você mexendo numa coisa, você está ajustando as outras e que tudo está conectado, que tudo não pode ser visto de uma maneira isolada, mas sim dessa forma conjunta, que até reduz o gasto com a questão da saúde, que acaba parando muito lá. Inclusive, uma das minhas propostas, na realidade, a gente é bom explicar para os ouvintes, para a audiência, que a gente, como pré-candidato, não pode fazer proposta. Mas vou falar aqui das minhas ideias, né? Sim. Né? Porque tem a questão da legislação eleitoral. Mas uma das minhas ideias, enquanto gestor público, é que o município, em vez de ter uma Segov, para ter um alto poderio de uma pessoa, o que de fato o município precisa é de uma secretaria de integração para que promova esse entendimento, que o governo só anda quando todas as secretarias estão envolvidas no processo e que estão integradas para um plano, que é o que a gente chama de plano diretor, certo? Então, uma das minhas premissas para formatar uma nova gestão municipal é que nós tenhamos uma âncora no governo chamada Secretaria de Integração e Planejamento para fazer com que o governo tenha um entendimento que a segurança precisa da obra, que precisa do urbanismo, que precisa da saúde, que precisa da educação, e o governo entenda que ele é um só, diferente do que está acontecendo hoje, que por incompetência e também por politicagem, por se distribuir muitas secretarias para vereadores, né, acaba cada um transformando a sua secretaria em uma pequena prefeitura e se desconecta todo o serviço público e acaba não tendo serviço nenhum, chegando até a população. Perfeito. E aí tu acabou entrando justamente numa das perguntas que nos angustiava enquanto servidor, que era como é que você vê a estrutura administrativa da prefeitura, que você já começou a esboçar essa questão das fusões, das trocas, das integrações, e até como é que seria essa gestão, porque a gente entende que são várias mãos que
fazem com que um candidato chegue. Na realidade, o candidato ele representa aquele coletivo dali. E como é que isso seria distribuído? E a interdependência na sua administração das secretarias. Como é que seria esse diálogo do prefeito com os secretários e com essa política pública de uma forma mais ampla? Eu acabei respondendo antes da pergunta, né? É importante, de fato, só para resumir, promover uma integração através de uma grande secretaria âncora, né, diferente da que foi criada agora, que foi criada a Segov para dar poder a uma pessoa, pelo que eu percebi. Não, nós precisamos integrar todo o serviço público através de uma secretaria que eu vou chamar de Secretaria de Integração e Planejamento, para poder, de fato, criar uma diretriz de governo, né, através de um plano diretor eficiente, né, e fazer todos entenderem e andarem de acordo com a diretriz do governo. Inclusive, o secretariado precisa apresentar resultados, né? Assim como nós precisamos trazer um pouco da gestão da iniciativa privada para o serviço público. Eu sei que são diferentes, mas tem muita coisa que dá para trazer, principalmente com esse perfil de meritocracia, de preparo, de técnico, entendendo que o técnico traz resultado político. Eu queria pegar aqui, inclusive, o exemplo, Carlão. Por exemplo, eu tenho uma admiração muito grande pelo Tarcísio, governador do estado de São Paulo, um cara que veio de dentro da gestão, certo? Já tinha uma eficiência tecnicamente e hoje está tendo um grande resultado político porque faz o técnico e sabe fazer o técnico. É claro que é importante deixar muito claro que o gestor precisa ter também a capacidade política. O diálogo ele é muito importante, né? Entender que você precisa conversar com todos os entes da sociedade, com todos os poderes, né? Para que crie uma sintonia, uma grande corrente de transformação em Parauapebas, para que a gente possa colocar Parauapebas de onde nunca devia ter saído, que aí, de forma ilustrativa, seria nos trilhos do desenvolvimento, né? São os trilhos que nos têm levado a nossa riqueza. E esse trilho tem que trazer também desenvolvimento para a nossa cidade. Falando em trilho, o pessoal está preocupado um pouco com essa questão do futuro pós-mineração, mas que tudo acaba passando pelos trilhos, como você bem citou, que são tão importantes na construção do nosso município. E dentro dos questionamentos que a gente tem, e dessa visão que acaba se somando contigo, Hipólito, e que é um desafio que o servidor público enfrenta, é que muitas coisas nós, apesar de estarmos em 2024, são feitas de forma artesanal. Por exemplo, as escolas, que você colocou aqui, saúde e educação como itens prioritários. As escolas, o processo de matrícula hoje ele é todo manual. As pessoas utilizam fichinhas, elas fazem no Word, no Excel, e não existe uma integração em relação a isso. E aí, como a gente está falando mais ou menos dentro desse meio da visão e da gestão pública, como é que você vê esse papel da informatização dos serviços públicos e a integração e esse garimpo de dados? Olha, chega a ser ignorância em pleno 2024, em plena inteligência artificial, que tem que ser tratada ainda com muito cuidado, ainda ver o município tratar, né, o banco de dados de forma analógica e às vezes até à mão mesmo, né? Então a gente precisa, de fato, trazer essa inteligência para todas as áreas do serviço público, né? Criando, inclusive, Carlão, é muito importante criar interatividade, né, do contribuinte, do munícipe com o serviço público, né? Vale, inclusive, trazer aqui só um exemplo do transporte público, que é um pouco ligado à minha área, quando eu fui secretário de segurança, né? Por exemplo, o transporte público com tecnologia, você pode criar e fazer funcionar efetivamente, eu já vi até que tentaram, um aplicativo que vai dizer se o ônibus está chegando, quantos minutos ele está chegando, para melhorar a sua logística, né? Que você vai, o próprio contribuinte, o próprio munícipe pode avaliar o serviço público, avaliar o próprio servidor público pela matrícula, porque eu acho que tem que estar bonitinho, tem que estar ali, ó, fardado, uniformizado, com crachadas com sua matrícula, né? Então, não usar em pleno 2024 o que a tecnologia nos propiciou é, no mínimo, de uma incompetência muito grande. A gente precisa aplicar. Eu sempre digo que a tecnologia por si só, ela já traz alguns problemas, mas ela traz muitas coisas positivas. Então, você ficar só com problema e não usar aquilo que ela tem de positivo, aí você vai estar pegando o limão, em vez de fazer uma limonada, você está deixando bem azedo para a sociedade, certo? Então, precisa trazer tudo isso na própria segurança pública, mais uma vez, né? O próprio vídeo monitoramento tem inteligência embarcada para diagnosticar quando carros entraram na cidade com placa roubada,
que pode, né, sinalizar um assalto, um grande assalto. Quando alguém entrou no estabelecimento com um capacete na cabeça, o aplicativo, o programa, ele pode sinalizar uma possibilidade de assalto, né, uma movimentação indevida. Então a tecnologia ela chegou e nós precisamos entender que ela deve ser usada de forma positiva, não só no banco de dados, mas com toda a interatividade, aplicativo, com tudo aquilo que a inteligência artificial pode trazer a nosso favor. Perfeito. E tocando num ponto assim que não estava dentro da pauta, mas me emocionou bastante, até porque eu vim de um encontro agora da CLAT, que é a Confederação Latino-Americana do Trabalho Estatal, e a gente estava discutindo isso, a questão do reflexo da inteligência artificial no trabalho, no serviço público e de forma geral. E eu gostei quando tu colocou da questão do olhar cuidadoso, para que a gente não pense que tudo é inteligência artificial, que subestime o ser humano, mas que esse convívio ele tenha que ser dado de forma peripasse. E aí eu te questionaria, na tua administração, como é que seria a relação com os sindicatos, com os conselhos, como é que seria o canal de diálogo que você vislumbra para o município? A nível colaborativo, cooperativo, as portas, qual seria o canal? Seria através da segurança dessa secretaria de integração, ou se teria um outro canal de diálogo? Como é que a sociedade interagiria com o... Eu acho que esse diálogo, Carlão, ele é importante, o corpo a corpo com o prefeito. Eu, graças a Deus, Deus tem me dado esse dom de conversar, de resolver as coisas com muito diálogo. Quem me conhece sabe que isso eu exerço até na minha gestão, por mais que, não, o hipólita da linha da iniciativa privada. Não, lá hoje eu não acredito mais no chefe. Não existe mais o chefe. O que eu acredito é o do líder. O líder, ele não fala vai, ele fala vamos, ele participa. Né? Primeiro, eu queria deixar muito claro que eu quero participar diretamente de toda a discussão importante para o município, seja com sindicato, seja com cooperativa, seja com conselhos, certo? Eu quero, em primeiro momento, é claro, gerar um clima de positividade de desenvolvimento, porque eu acho que tudo passa por aí. A partir do momento em que os sindicatos, os conselhos, né, enxergam um novo tempo acontecendo, eles também entram no clima. E as pautas sempre são de formas positivas, né? É natural que a gente... É minha para mim. Tá bom. É natural que a gente tenha os debates, né? Eu sempre falo que é natural que o sindicato, aonde ele está ligado, ele vai puxar um pouquinho a sardinha para o lado dele, mas nós vamos debater, vamos dialogar, vamos ver qual é o ponto, né? Até porque, às vezes, se quer tanto algo que pode criar um problema para si só com algo que se buscou, né? Vamos dizer a questão dos salários. Eu vejo já o servidor do município de Paraupebas sendo contemplado de forma já até razoável com relação aos salários, né? A gente não pode, de forma nenhuma, criar algo que hoje seja positivo de ser contemplado, mas nós não podemos esquecer que tem um pós-mineração para vir. O que adianta lá na frente nós criarmos tantas coisas que depois o município não consegue contemplar? E, Caio, eu estava lendo ainda hoje, em 2016, o tanto de município que teve dificuldade de cumprir com a folha, né? O próprio Rio de Janeiro já passou por esse problema, né? Então a gente precisa entender que a prefeitura municipal ela está para todos, né? Tanto para o servidor quanto para a população de um modo geral. Mas eu acho que o diálogo é importante. Nós vamos criar assim uma ferramenta, né? Eu acho que essa ferramenta, como se fala em diálogo, se fala em ouvir, né? Por isso que nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? Porque a gente tem que ouvir mais e falar menos. Eu acho que é uma ferramenta que tem que ser criada dentro da própria ouvidoria, né? Para ter um diálogo integrado, um diálogo direto, né? Ouvindo não só as classes, mas ouvindo até o servidor de forma direta, né? E dentro disso daí eu acho que é bem importante, porque aquela questão, quando a gente tem, às vezes, um ponto de vista, para mim isso daqui pode ser um 6, para você é um 9. Mas a gente conversando vai entender, não, isso daqui foi só um rabisco que colocaram aí e não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Verdade. E chega esse denominador, quebrando esses tabus, que eu acho que o ponto fundamental é quebrar esse preconceito de que às vezes uma coisa é de um jeito, mas quando a gente conversa, vê que aquilo potencializa a economia de diversas formas, tem diversos canais, e esse diálogo que eu acho que é importante, e você tenha sempre a liberdade aqui dentro do Sincepar de não se preocupar em falar aquilo que agrade, mas aquilo que precisa, aquilo que você vê, né? Que eu acho que é assim que a gente avança e a gente constrói. E vai
Eu acho que tem que ter, principalmente quando se fala no servidor, Carlão, primeiro, uma grande valorização. Segundo, o próprio serviço público tem que chegar para o próprio servidor, né? E terceiro, o próprio servidor tem o entendimento que não pode se criar uma armadilha para si próprio, né? Tem que criar algo que extraia, de fato, qualidade de vida para o servidor e para aqueles que dependem do serviço que o servidor presta, né? Eu acho que essa engrenagem, a partir do momento que todas as áreas da gestão funcionam, ela fica muito positiva. E tem uma pergunta aqui, ó. Posso ler? Pode ler ela, mas vai fundo. Sabe que aqui nós é ao vivo e as coisas vão Mandaram aqui um papelzinho aqui. Tem uma pergunta, ó. Como seria o trabalho na Secretaria de Assistência Social e da Mulher? Certo? Olha, em primeiro lugar, essa é uma das secretarias fundamentais para que, de fato, se faça esse serviço de assistência social, esse serviço de emprego. E, infelizmente, essa é uma das secretarias que, eu acredito que nenhuma deveria ser rifada a cargos políticos, mas essa prioritariamente, porque acaba se diligenciando algo para uma pessoa e não para a sociedade de um modo geral, né? Então, nós temos que ter um trabalho mais sério de assistência social. Eu queria deixar muito claro para todos que eu tenho uma visão muito ampla com relação à assistência social, né? Apesar de que muita gente diz assim, não, tem que dar a vara para a pessoa pescar, não pode dar o peixe. Eu acho que a gente tem que ter um entendimento amplo de que tem pessoas que estão preparadas para ir pescar e tem pessoas que até ela conseguir pegar o peixe, tratar e comer, talvez ela já tenha morrido de fome. Eu acho que a igualdade, ela precisa ser tratada também com equidade. Tratar os diferentes para promover a igualdade. Precisa-se ter uma visão disso, né? Até porque muitas pessoas não tiveram as mesmas oportunidades, nós precisamos fazer com que elas tenham, né? Às vezes a pessoa que está precisando de uma cesta hoje, ela também está precisando do primeiro emprego, mas também está precisando da formação profissional, não é verdade? E tudo passa pela criação da independência dessa pessoa, né? Infelizmente, alguns políticos, por conta da velha política, preferem criar uma dependência para que as pessoas sejam reféns da politicagem, do assistencialismo, e isso nós vamos acabar. Nós vamos criar ferramentas para que as pessoas criem uma independência, que elas fortaleçam. Mas é claro que até que elas consigam isso, elas precisam ser assistidas de fato. Né? E a mulher, eu vejo muita gente questiona, para que uma Secretaria da Mulher? Eu concordo que continue a Secretaria da Mulher. O que ela precisa é ser bem gerida. Ela precisa, de fato, assistir a mulher como deve ser assistida, apesar de que a mulher já conseguiu mostrar de forma muito clara a força gigantesca que ela tem. Mas, infelizmente, nós ainda temos alguns números que precisam ser melhorados, que precisam ser tratados. E essa ferramenta, essa secretaria, ela precisa continuar atuante, precisa melhorar muito para que, de fato, se reflita no desenvolvimento desse braço direito que a sociedade tem, que é a mulher. Não, em parte, você está colaborando. Na tua resposta, eu me senti contemplado no quesito que falou anteriormente do Estatuto e do PCCR. Porque a gente só vai conseguir resolver grande parte das desigualdades existentes quando a gente começar a sentar e alinhar tudo para ver o que está mais, o que está menos, mas não ver tudo como uma coisa só, mas cada um dentro dos seus detalhes e corrigindo essas diferenças. Que aí é uma coisa que eu vejo e gostaria de saber da tua prioridade administrativa se isso estaria no início, no meio ou lá para o final. Eu acredito que a gente precisa sinalizar já no primeiro dia, né? Isso não acontece do dia para a noite. A gente já precisa sinalizar o interesse de que seja feito esse plano, que seja criado essa metodologia de desenvolvimento, né? Eu acho que tudo vai passar, Carlão. Veja bem, se o governo, principalmente no momento que vai precisar enxugar a máquina pública, não conseguir motivar o próprio servidor efetivo para fazer esse trabalho andar, ele vai cair num colapso. Certo? E essa motivação, ela passa por todo esse plano, né, de cargos, de carreiras, de desenvolvimento do servidor público, certo? Até para que a gente também não venha depois perder, eu falei mais cedo, que eu poderia estar ainda sendo servidor público. Não fiquei no serviço público porque não consegui enxergar mais uma projeção pessoal. Eu também quero o melhor para a minha vida, para a minha família, assim como todos os servidores públicos. O município precisa, o gestor precisa
criar esse formato e apresentar, levar para o legislativo essa discussão para poder sinalizar que as coisas vão ser feitas diferente. O problema é que não sinaliza, não avança. Quando acontece uma reunião, só acontece porque é provocada pelo sindicato, quando se vai, e aí as coisas não acontecem. Né? A tendência é que no futuro, e isso é muito importante deixar isso muito bem claro, se o município não desenvolver como deve se desenvolver, certo? No futuro, quem que nós vamos ter, possivelmente, para cuidar desse município? O servidor público. Porque dependendo da arrecadação, talvez não tenha condições nenhuma de se colocar comissionados e etc. Certo? E sem um servidor público motivado, o serviço público não vai ser um serviço de qualidade e nós vamos ter um grande colapso. Né? Então, isso a gente precisa tratar desde o primeiro dia, até porque você sabe que isso demora, vai para o legislativo, volta, essas pautas demoram a ser discutida, não porque o gestor quer, mas por conta da triagem normal, das burocracias. Então tem que ser tratado desde o primeiro dia. Não, isso nos deixa felizes, até porque logo que passar essas questões de pré-candidatos e candidatura logo, nós devemos estar reunindo com a categoria para estar já começando a construir uma minuta, já começando a dar uma proposição para que a gente possa startar esse diálogo de forma harmônica, de forma produtiva e construtiva para a sociedade. E dentro do que você colocou, teve uma questão aqui feita que me chamou a atenção, que já emenda com uma outra questão, foi quando citou o Tarcísio, dentro que me pontuaram uma questão da privatização, a qual ele vislumbra dentro dos serviços públicos, que no caso lá ele está inclusive pensando na privatização da Sabesp. E aqui a gente tem o SAEP. Como é que você vê o SAEP? Como você vê essa questão das privatizações? Se quiser falar de uma forma geral, tratando da questão da saúde e das demais serviços, bens, mas eu queria saber a tua visão a nível de privatização. Olha, eu acho que cada situação é uma, sabe? Eu acho que a questão do SAEP é uma, a questão da saúde é um tanto quanto diferente, certo? Eu sempre vejo com bons olhos, viu, Carlão? Eu acho que assim, o poder público tem que fazer o que está, né, na missão do poder público, prestar um serviço de qualidade para a sociedade, promover saúde, educação, segurança pública, entregar isso para a sociedade. Né? Eu acho que a partir do momento que o serviço público enxuga as suas atividades para o que ele de fato tem que fazer, ele pode trazer um serviço ainda melhor. Então eu sempre enxergo com muitos bons olhos as privatizações, eu não vejo de forma nenhuma diferente do que o Tarcísio está fazendo em São Paulo. É claro que isso tem que ser um estudo aprofundado, com boas amarrações de entrega de se esse serviço de fato for efetivado, até porque muita gente não está percebendo, mas, por exemplo, o Rio Paraupebas, cada dia mais, por conta dos altos períodos de seca, tem nos mostrado situações alarmantes com relação ao que nós vamos ter no futuro para poder providenciar água potável para toda uma população que já passa de 300 mil habitantes. Né? Talvez, dentro de um projeto muito gigante, né, dessa privatização, nós podemos, inclusive, incluir, né, lá um grande projeto para que a gente possa represar a água que possa fornecer para a sociedade. A gente precisa enxergar os problemas antes de ele acontecer lá na frente. Né? Então, essas amarras, se elas podem de fato trazer um serviço de qualidade para a população e diminuir, né, os problemas da gestão, isso é de forma positiva. O que nós estamos vendo, por exemplo, atualmente, é se usar o SAEP para fazer cabide de emprego e fazer ferramentas para politicagem. Né? Às vezes, eu cito muito isso, vou dar um exemplo aqui muito prático, eu gosto de praticidade, porque às vezes pode dificultar o entendimento da população. Sempre foi muito questionado a questão das rodovias, né? O pessoal não gosta de pagar pedágio e tal. Mas quem paga pedágio pela primeira vez e viaja bem, viaja com conforto, com segurança, tem um problema, tem um caminhão-guincho para dar assistência, tem uma ambulância que chega rápida, ela começa a repensar isso. Né? Então, eu acho que a partir do momento que você presta, em primeiro lugar, o serviço de qualidade, depois é que você pode pensar em exigir algo da população. Né? Por isso que tem que ter muito cuidado com essas amarras. Por exemplo, eu vi que tem uma das perguntas suas que fala sobre a questão tributária, ISS, né? Abrir mão de arrecadação como o IPTU. Né? Eu acho que, em primeiro lugar, vamos prestar um serviço de qualidade para a população. Vamos mostrar que a saúde está funcionando, vamos mostrar que a educação está funcionando, que a segurança pública está funcionando. A partir do momento que esse serviço está chegando para a população própria população
diminui a necessidade de pagar um plano de saúde, diminui a necessidade de pagar a empresa de segurança que tem que vigiar a sua porta. E esse dinheiro está sobrando no bolso do contribuinte, que vai começar a buscar um serviço de qualidade. E ele mesmo vai chegar no informal e vai dizer, ô, meu irmão, não vou comprar na sua mão, porque quando eu compro na sua mão, o serviço não chega na minha mão, porque você não está pagando imposto. Eu vou preferir fazer com alguém que está pagando imposto, porque o serviço está chegando em mim através da gestão municipal. Então é tudo interrelacionado. É por isso que eu me coloco como pré-candidato, porque eu não enxergo essa capacidade, essa visão holística, essa visão aguçada e ampla nos que estão se propondo. Isso me preocupa, porque Paropebas está perdendo essas oportunidades, porque o gestor ele tem que enxergar o todo, ele tem que enxergar o que eu mexo aqui e reflete aqui, o que eu melhoro aqui e dá resultado positivo ali. Se a pessoa não tem essa capacidade de enxergar onde é que ela está colocando o investimento e está chegando na veia e está fazendo o município para frente, ela não consegue avançar no desenvolvimento da cidade, né? E aí não pode, tem que ter muito cuidado, eu sempre falo, eu já me formei por 2 vezes, o Carlão também é bem amplo nessa questão. A gente sabe que até TCC o pessoal vende na internet, né? A minha preocupação daqui a pouco tem candidato aí decorando fala, certo? Mas não sabe fazer um interrelacionamento para que a gente possa ter uma gestão efetiva, né? Eu espero que a população de Paropebas esteja cada dia mais atenta a isso. E uma das coisas que eu fico muito feliz é que a gente estava até conversando aqui dentro dos bastidores em relação a tendências políticas e coisas, e que a gente se irmanou muito é que vimos que às vezes o pessoal rotula esquerda e direita e não sabe o que é. É assim, que nós somos um pouco alheios aos extremismos, mas sim em relação à questão de construções políticas públicas reais, independente do que seja, eu acho que o diálogo ele é porta aberta em tudo isso, que não pode ter o Ctrl+C e o Ctrl+V, mas essa experimentação no dia a dia com o diálogo para ver o que é melhor para cada local. Eu sempre falo assim, olha, Carlão, meu perfil, pelo meu testemunho, é uma pessoa de centro-direita, né? Eu defendo a família a exemplo de ser casado há 24 anos, eu defendo o livre comércio por ser empreendedorismo há 20 anos, né? Mas eu fico muito preocupado, Carlão, e é importante dar tocar um pouquinho nesse assunto, mas eu fico muito preocupado quando as pessoas estão tratando o Brasil como um time de futebol, né? Como se fosse o time da direita e o time da esquerda, e aí fosse para o jogo e tivesse uma torcida independente do que um ou outro está trazendo de resultado. O que o Brasil, que Paraupebas não precisa, é de que tenha como se tivesse uma divisão e um torcendo contra o outro. Pelo contrário, nós precisamos promover uma grande união em favor de Paraupebas, do Pará e do Brasil, e não perceber que isso seja um time de futebol, né? Eu acho que a gente tem que ter essa capacidade de visão. Você vê, eu sou uma pessoa de direita, mas nem por isso eu não entendo que a assistência social não seja importante e como ela deve ser feita. Eu entendo que eu tenho que enxergar que a população tem muita gente ainda à margem da sociedade. E esse serviço precisa chegar até ele. O que eu não posso é torná-lo refém do assistencialismo. Certo? Então eu preciso desenvolver, mas eu preciso entender que a pessoa, para conseguir o primeiro emprego, até aquele dia que vai chegar o primeiro emprego, talvez ela esteja passando fome hoje. Ela precisa ser olhada com um olhar especial. Ela precisa ter a oportunidade de chegar ao primeiro emprego, mas ela precisa comer para chegar no primeiro emprego, né? Eu preciso entender que a merenda escolar de qualidade ela tem um reflexo muito positivo na formação daquela criança, né? Eu preciso entender que o transporte... Então, quem não entende isso, quem é excessivamente desenvolvimentista, entende que às vezes tem que deixar as pessoas para trás. Eu não entendo assim. Eu entendo que nós precisamos sermos um só em torno do desenvolvimento. Perfeito. E você tocou num ponto que foi de amarras e de se tornar refém. E uma pauta que está bem em voga, que eu até encaminhei dentro dos questionamentos, que angustia muito o servidor, foi que tivemos uma situação em 2002, 2003, quando teve a alteração do plano de cargos e salários de Paraupebas pela primeira vez, e foi feita uma redução salarial do servidor, que na justiça se conseguiu, em 2006, que isso fosse reconhecido, a justiça definiu, só que por uma questão de condução daquela época até hoje, nunca se regulamentou isso do ponto de vista legal, sempre empurrando para depois, gerando uma insegurança jurídica. Esses aspectos que geram-se insegurança de uma forma geral, como é que você vislumbra o trato em relação a eles, enquanto possível gestor? Como é que conduziria essas pautas? Já puxaria elas para frente? Dialogaria? Não?
Olha, o diálogo é necessário. Quando o gestor se torna omisso, ele acaba caindo numa situação que pode ser que ele tenha que cumprir algo que às vezes não tenha nem possibilidade. Eu acredito que a partir do momento que o gestor participa do diálogo, participa do estudo de impacto, certo? Acompanha de perto as possibilidades, ele vai evitar de que algo seja decidido pela justiça, ou seja, ele vai ajudar, e se for pela justiça, a ter uma decisão mais coerente. Né? Agora, eu deixo bem claro que direito adquirido tem que ser cumprido. Né? Direito adquirido tem que ser cumprido justamente para sair dessa insegurança jurídica. Mas para isso é necessário que, em vez de o governo correr do debate, em vez do governo fugir da discussão, ele seja participativo, inclusive fazendo esse estudo de pactos, até porque eu acredito que o próprio servidor, como eu disse, não quer cair numa armadilha de... Eu sempre falo que desculpa eu falar, mas parece história de português. Eu uma vez ouvi um rapaz contando uma piada dizendo: ah, não, o cara foi cobrar, aumentou a dívida, não vai receber, mas pelo menos tem muito para receber. Qual é a graça disso? O servidor quer ter para receber, mas quer receber. Né? O servidor entende que Parauapebas é uma cidade que depende de um ciclo que pode se findar e que possivelmente vai chegar esse dia de pelo menos diminuir. Então nós temos que criar uma alternativa que não inviabilize a gestão pública de promover serviço para toda a sociedade, porque a prefeitura não é só para o servidor, certo? E isso se passa como? Através do debate, da discussão, do estudo de viabilidade, do estudo de impacto. Tudo bem elaborado, as coisas não vão sair na força da justiça, vão sair pela força do entendimento e pela discussão, para que seja bom para todas as partes, não só para o servidor, com quem eu prezo muito, eu queria deixar isso bem claro. Volto a dizer, fui servidor público concursado, passei num concurso bem colocado, em primeiro lugar. Minha esposa é servidora efetiva, né, uma mulher estudiosa, dedicada à formação dela, certo? Eu respeito a classe, sei da importância da classe, até porque a maioria dos comissionados passa. Quem fica com um alto grau de conhecimento é o servidor público. Eu dei exemplo nisso, inclusive, o meu diretor do departamento de trânsito na época era um servidor público, certo? Então eu sei a importância de valorizar a classe, devo e vou fazer isso, só que isso precisa de muito diálogo para que o município não entre numa armadilha que vire uma armadilha para o próprio servidor e para o próprio gestor público. Perfeito. E dentro disso daí, do diálogo, entende-se que final do ano tem o reajuste salarial, a data base, que as pessoas veem de uma forma pontual como aquilo ali. E aí eu gostaria de ver a tua visão, se isso seria o correto ou se seria um diálogo construído ao longo do ano. Como é que seria a construção desse diálogo? Seria permanente? Seria em dados e momentos esporádicos? Como é que a gente estaria? Não, Carla, eu acho que o diálogo ele tem que ser contínuo. Né? Eu acho que criar um formato que possa engessar ou criar números inflexíveis seria muito ruim, até porque os cenários são dinâmicos. Né? Vai ter ano que vai precisar de mais por causa justamente das percas salariais. Vai ter ano que talvez não precise, de acordo com a estabilidade da inflação. Eu acho que, como o cenário é dinâmico, eu acho que o debate também tem que ser dinâmico e contínuo. Tratar essa discussão de forma engessada e fixa seria, para mim, um resultado ineficiente. Acho que tem que ser continuado, tem que ser olhando para todo o cenário. Eu acredito, inclusive, que eu sempre penso assim, isso não só para o servidor, vamos dizer também para o empresário. Se fala muito em ISS. Eu penso, acho que hoje está mais difícil, porque é difícil, o município não pode abrir mão de arrecadação, mas lá atrás poderia ter sido pensado, sabe como? O município está bem, arrecadando bem, vamos subsidiar o empreendedor para se estabilizar. Para que vai se elevar as taxas, a carga tributária, se no período o município está tendo uma boa arrecadação? Chama o empreendedor e vai dizer, olha, vocês têm um período que vocês podem se consolidar, se estabilizar. O que é que a gente vai ter como premissa? É que, de fato, tenha responsabilidade social, que tenha responsabilidade ambiental, que valorize a mão de obra local, que valorize a formação profissional, para que, quando venha o mau tempo, de fato, vocês possam entender que esse subsídio vai acabar e quem vai segurar essa cidade são os empreendedores daqui. Esse respeito, esse tratamento, ele é muito importante.
certo? Para que a gente possa alcançar e criar uma classe que, de fato, é quem vai manter esse município no futuro, né? São os empreendedores enraizados que vão, de fato, conduzir a Paraupebas lá na frente. Somos nós que temos 20 anos, 10 anos, 15 anos, 5 anos, que estamos aqui, que vamos ficar aqui. Eu queria aproveitar e pegar um gancho nisso. Eu sempre falo, Carlão, que se as pessoas, na hora de escolherem, pudessem entender que só falar eu amo, mas não entender que precisa ser os que dependem daqui, as coisas seriam diferentes, né? Eu estou aqui hoje é porque, além de amar Paraupebas, eu dependo de Paraupebas, né? Diferente de, por exemplo, do gestor que aí está, que quando acaba o mandato vai embora, quem fica aqui, quem tem que enfrentar os problemas daqui somos nós, que estamos enraizados nessa cidade, né? Eu, apesar de amar o Maranhão, vim do Maranhão, mas não tenho e não quero voltar para trás, nem tenho como voltar para trás e nem quero voltar para trás. Eu preciso, assim como muitos que estão me ouvindo, fazer Paraupebas dar certo. E quem vai fazer Paraupebas dar certo são as pessoas que dependem de Paraupebas. A partir do momento que vestirem a roupa do civismo, do patriotismo, né, a roupa da cidadania, nós vamos entender que Paraupebas é nosso e que nós é que temos que fazer melhor Paraupebas, porque nós dependemos de Paraupebas e Paraupebas depende de todos nós. Uhum. Eu fico até feliz que aqui teve uma pessoa que já me parabenizou também aqui pela condução, não só Hipólito. Eu estou muito feliz, sabe, Carlão? Esses dias, não é criticando meu colega, eu fui num podcast, teve muitas perguntas positivas, mas levou muito para a questão da polêmica, dos embates políticos. E tudo que eu quero nesse momento é que a gente possa elevar a discussão do futuro de Paraupebas. E você está trazendo aqui uma entrevista, um podcast que, de fato, trata o que Paraupebas está precisando, né? Paraupebas não está precisando saber nada da minha vida pessoal, da vida pessoal do outro, porque o outro saiu, entrou. Paraupebas precisa saber quem está preparado para esse momento de tempestade que Paraupebas vai passar. E só se faz com boas perguntas, com coisas que elevem o nível e mostre quem são os pré-candidatos. Isso é muito importante. Eu sempre digo, Carlão, e eu vou dizer isso aqui olhando aqui para a câmera, se a população entender que essa palavra, no dia que eu for deputado federal, se um dia eu for, eu vou botar isso em pauta, que essa palavra voto deveria ser eliminada do vocabulário eleitoral. Vou te explicar por quê. Porque quando as pessoas falam em voto, elas pensam que isso é escolhido por camaradagem, por confiança, voto de confiança. E não. Que no próximo 6 de outubro as pessoas vão contratar, não é votar. Não é verdade? Até porque todos os servidores que forem contratados, todos, seja prefeitos, seja vereadores, vão receber para trabalhar. E por que não se contrata avaliando? Deve ser assim. Se contrata avaliando o currículo e as referências pessoais, né? Quando o eleitorado passar a tratar a eleição como uma contratação onde deve se avaliar o currículo da pessoa, suas referências pessoais, como ele é enquanto cidadão, enquanto pai de família, enquanto empresário, se for empresário, enquanto funcionário público, se for funcionário público, enquanto servidor comum, seja servidor comum, aí elimina ou diminui muito a chance de trazer um gestor incompetente. Tudo que Paraupebas não pode no ano que vem é ter um gestor incompetente e com incapacidade de dialogar. Se nós falamos no início da entrevista, se a cidade que passa por crise econômica, crise fiscal, com dívidas a pagar, entrar também numa crise política, com afastamento de prefeito, volta prefeito, brigando com Câmara Municipal, nós poderemos entrar em colapso. E vai dar trabalho para tirar Paraupebas do fundo do poço. Nosso objetivo aqui é trazer o que tem de melhor de cada candidato, demonstrando as ideias e as consciências, porque acreditamos que, como servidores, nosso papel é servir a sociedade. Quem está vindo tem com esse objetivo e tem que mostrar esse currículo, essa coisa. Então, por isso que nós fizemos o cuidado de mandar um convite para cada presidente de partido, independente de pré-candidato, que eu digo que primeiro a gente fala com os partidos para saber quem é, depois com os candidatos, para deixar esse espaço aberto para todos que quiserem trazer as ideias e juntos a gente contribuir. E alguns itens eu até faço questão de reforçar, que eu já entendi, mas eu gosto de deixar até a clareza para que a pessoa entenda da importância e da consciência daquela pessoa. Que, quando tu falou no início, saúde, educação e segurança, e dentro da nossa discussão, eu vi que eles estão entrelaçados, que muito fiquei feliz, foi quando tu citou, sabe o quê? A questão do
contribuinte, que é uma questão de educação. Que às vezes a pessoa pegar e comprar do comércio formal em vez do informal, porque ali vai voltar imposto, é isso, daquilo outro, que às vezes a pessoa quer usar o serviço de educação e saúde, mas não sabe de onde veio o recurso para sustentar aquilo. E tudo isso passa da educação, para a gente realmente sair do abismo que muitas das vezes a gente se encontra. E das questões aqui, que praticamente a gente já respondeu tudo que eu tinha colocado de uma forma bem, acho que integrada, misturada, que esse que é o objetivo, é não ser aquela coisa engessada, é aquela coisa construída de forma participativa. O que me resta aqui, e até com contribuições de colegas que vieram pela internet, o que alguns são contra a terceirização, outros são a favor, mas eu acho que o legal é isso, é que a gente discutir para chegar à aplicação final, saber que não tem nada daquela coisa. Sim. É importante só pontuar, depois tu pode concluir. Eu falei da privatização, quando eu falei da privatização, eu falei no estudo ligado ao SAEP. Eu não falei sobre a terceirização da saúde, é bom deixar uma coisa separada da outra. Né? Se quiser aí dar continuidade, talvez seja essa a pergunta. Mas são coisas diferentes que eu acho que tem que ser tratadas. Não, perfeito. A tua observação, isso eu entendi, que cada item vai ser analisado através de números, par. Eu digo que o município terceirizou a saúde por incompetência, minha visão, certo? Veja bem, eu participei muito de perto, quando fui secretário de segurança, de muitas discussões na saúde, na época do prefeito Valmir, acho que você lembra disso, né? Foi uma dificuldade terrível que se teve naquela época, certo? Eu via também dificuldade do gestor, do secretário de saúde, com alguns casos pontuais de servidores, né, que de fato não realizavam um bom trabalho. Infelizmente, quando a politicagem entra pelo meio, é outro problema que se gera, porque a gente sabe que aí usa-se o artifício das horas extras para se favorecer alguns e desfavorecer o outro, certo? E aí, quando se usa ferramentas como essa, que são químicas, e às vezes se usa tecnicamente, mas na maioria das vezes se usa mais politicamente, cria todo um problema interno, que foi o que foi criado na saúde até agora, certo? E aí, quando o secretário de saúde não acha mais ferramenta alguma, não consegue mais conduzir, não consegue mais dialogar, não consegue mais motivar o servidor público para trabalhar, aí a incompetência da gestão faz o quê? Terceiriza para ver se, através da terceirização, cria uma barreira entre o político e o técnico. Né? Então, tudo passa por uma incompetência. É por isso que eu falo que tudo vai acontecer a partir do momento que você cria um plano de cargos e carreiras, que você começa a motivar de novo o servidor público, que você começa a conseguir fazer o serviço de qualidade chegar até o contribuinte, até a população, certo? Então, uma coisa chama a outra. E aí, a partir daí, você consegue também, que aí é importante, cobrar resultado, certo? Então, eu não vejo com bons olhos, pode ser que seja necessário em um primeiro momento, mas eu não vejo necessidade da terceirização do serviço público. Aí, diferente do que eu enxergo, que eu acho que vale a pena fazer um estudo para a privatização do sistema de água e esgoto. Então, são situações diferentes que a gente precisa tratar, entendeu? Agora, também não estou dizendo que tem que chegar e privatizar, acho que a gente tem que estudar. Né? Por exemplo, a Vale dava prejuízo. Muita gente questiona, eu sei que tinha muita gente que tinha um resultado melhor financeiro pessoal quando era estatal. Mas hoje a empresa dá lucro. E o lucro, quem tem lucro paga imposto, paga mais imposto. Imposto chega como serviço para a sociedade. O problema é que a palavra imposto, como o serviço não está chegando na sociedade, ela foi criada uma imagem pejorativa dela. Na verdade, ninguém quer pagar imposto, porque, poxa, tem gente que pensa assim, eu pago imposto, mas eu tenho que pagar também o pedágio, mas eu também tenho que pagar a minha própria segurança, mas eu também tenho que pagar um plano de saúde, né? Aí fica sobrecarregado. Por quê? Porque não está tendo serviço de qualidade para a população. Mas se a gente faz o dever de casa, o serviço de qualidade chega, todo mundo vê as coisas com bons olhos. São Paulo tem o impostômetro. A gente passa lá no viaduto, lá ali no centro, e tá lá os números. Aí quem enxerga com o coração da forma certa está dizendo, nossa, olha, tá chegando saúde para a população, tá chegando a educação, tá chegando... Nossa, eita, tá aumentando, que bom, vai chegar. Né? Mas tem que chegar. Não, que exatamente, você ter o retorno daquilo que você paga. O problema não é pagar, é você receber em qualidade aquilo que está chegando. E o que a gente faz questão de deixar bem claro, enquanto sindicato, é que o nosso objetivo não é que o servidor ele seja visto como um problema para a sociedade ou apartado da sociedade, mas que ele seja visto como peça integrante desse ciclo que muitas das vezes ele gira a economia de forma igual e que esse diálogo ele é importante, que as coisas não
ou seja, aquela coisa determinística, mas sempre conversada. Eu não tenho problema nenhum de estudarmos, porque eu acho que com estudo todo mundo muda. Eu mudo meus pontos de vista, as outras pessoas mudam e a gente procura sempre aquele melhor, porque eu acho que aquela torcida de futebol é que não pode acontecer. O servidor está no coração disso tudo, né, Carlão? Se a pessoa não enxergar que o servidor está no coração de todo esse processo, ela vai estar fadada ao fracasso. Né? Quando se fala em imposto, só para você ter ideia, a minha empresa ela não é uma empresa relativamente grande. Né? Eu tenho uma empresa que gera de forma estável aí em torno de 40 a 50 empregos diretos, mas só de imposto, eu já paguei mais de 3 milhões de reais. Certo? E eu não vejo isso com olhos. Porque se eu paguei imposto é porque eu faturei. Exatamente. Não é verdade? Então, eu faturei e paguei imposto. O que a gente está precisando é que, olha, só eu paguei 3 milhões de imposto. Então, quanto não foi pago? Agora, esse serviço tem que chegar para a população. E o meu desafio, minha missão é essa: fazer com que os números virem serviço de qualidade, não seja só números. Não, e a ideia é a gente ter, mesmo que potencializem isso. E do que eu percebi aqui, que ficou ainda ponta solta minha já para te jogar e conduzir, como eu falei, quem determina aqui o tempo é a entrevista, é o candidato, é o bate-papo, porque eu acho que é isso que a gente não vai ficar engessado absolutamente nada e que está atendendo ao que é interesse da sociedade. Fico muito feliz da visão das horas extras, que acho que perpassa por aquela questão do estatuto e do PCCR, para a gente ter uma valorização real e não de jeitinho, de cabide, que é isso que o servidor quer, é uma política pública clara, que ele possa se sentir valorizado, que a gente possa trazer bons servidores, porque senão daqui a pouco você não tem pessoas mais que tenham interesse em serviço público, muito pelo contrário, tem que servir. Mas os itens que talvez ficassem pendentes, que eu coloquei aqui, é a questão de quais seriam as suas visões em relação a matrizes econômicas que estariam fortalecendo o município daqui para frente. Outra situação que eu vislumbrei é que para Parauapebas nós temos, infelizmente, um nível de locação de prédios e serviços públicos muito elevados. Como é a tua visão em relação à utilização desse recurso? Se continuaríamos, se a gente reveria a questão de matrizes próprias. E, por fim, uma coisa que eu gostaria até de deixar claro para todos, que muitas das vezes o servidor ele não faz pela falta de uma coordenação, de uma gestão. Que o servidor ele está para servir e que a consciência de todos na escolha é ver quais são aqueles melhores governantes para conduzir esse time, essa seleção à vitória. Que não adianta ter craque se o técnico não coloca em campo ou não quer que seja colocada à prática. Vou de trás para frente nas perguntas. Primeiro que deve ser muito ruim mesmo para o servidor, né? Ele estudou, buscou, se preparou, e de repente chega lá alguém num cargo político e coloca alguém que não tem 50% da competência que ele tem para lhe liderar. Né? Então é uma das coisas que a gente busca urgentemente, é essa valorização. Agora vamos, né, você falou sobre matriz econômica e falou sobre a questão dos prédios públicos. Né? Primeiro, matriz econômica. Eu sempre falo que Parauapebas, primeiro, tem que valorizar as coisas básicas que não estão sendo valorizadas, que já são matriz econômica. Só efeito de conhecimento, o meu filho estuda fora, porque o curso que ele quer não tem em Parauapebas. Lá eu pago o quê? Pago aluguel. Lá ele faz uma compra no supermercado, lá ele compra combustível, e por aí vai. Então significa que uma parte do dinheiro que eu ganho aqui está indo para outra cidade. Por quê? Porque é básico. A primeira matriz econômica que Parauapebas já poderia ser era um polo educacional. Porque é básico, nós vamos evitar de estar o que nós ganhamos aqui indo para fora e nós estaremos atraindo outras pessoas para aqui e estaremos desenvolvendo a nossa força jovem e tendo também, inclusive, formação profissional para o nosso empreendedor, que sofre tanto por falta de mão de obra especializada. Então, primeiro passo, enxergar que o polo educacional ele traz não só desenvolvimento da educação, mas ele também é uma matriz econômica. Segundo, turismo. Turismo tem que ser tratado devidamente. Né? Eu tenho certeza que os investimentos no turismo estão dando retorno bem menor do que deveria dar. Né? Precisa-se fazer um estudo aprofundado da relação de custo-benefício para investimento em turismo. Até porque a nossa cidade ela não tem um perfil geográfico, climático e etc. para ser um grande polo de turismo. É claro que nós não vamos abrir mão das oportunidades que o turismo
trouxer para cá, principalmente ligado ao turismo profissional, ao turismo do empreendedorismo, a questão de fato também peculiar à nossa cidade, que é a questão da floresta amazônica e tal, mas vamos guardar as devidas proporções, né? Vamos tentar verticalizar um pouco do nosso minério. Não dá para fazer a produção de algo, porque nós ainda não temos tecnologia, mas talvez dê para fabricar um facão, um parafuso, né? Como é que nós vamos trazer? Vamos começar, pelo menos para nós sinalizarmos, olha, Parauapebas verticalizou um pouquinho, mas já está aproveitando algo que está dentro da riqueza natural dela. Vamos chamar, e aí isso é muito importante que eu vou falar aqui, Carlão, vamos chamar a Vale para uma discussão. O pequeno minerador está aí, querendo extrair, ele pode gerar riqueza, é claro que precisa ter responsabilidade social e ambiental, e eu enxergo que pode ter muitas áreas que para a Vale é inviável exploração por causa do tamanho da empresa, mas que pode ser viável para o pequeno minerador. Parauapebas tem vários com potenciais para fazer essa mineração. Como é que nós vamos fazer isso? Vai vender para quem? Vai vender para a própria Vale? Né? O município não pode padecer em cima da riqueza que é do próprio município. Certo? A gente precisa pensar isso, porque senão daqui a pouco nós vamos ficar com um monte de minério enterrado, porque não é viável para a Vale, mas nós também não podemos extrair. A gente tem que chamar a Vale, eu não estou dizendo que a Vale é culpada, é envolver a Vale nesse diálogo e nesse debate. Essa riqueza é nossa, ela é genuinamente parauapebense. E nós precisamos também fazer com que ela chegue em outras pessoas e com que o próprio empresário de Parauapebas possa extraí-la. Agora, isso eu sei que passa por um embate, não só na esfera municipal, mas também na federal, na estadual, mas se ele não se iniciar, ele não vai acontecer. É por isso da importância também de termos nosso deputado estadual, de termos o nosso deputado federal, de entender que ninguém é concorrente depois que se desmonta os palanques, né? Porque quem não tem esse entendimento termina as eleições e continua como se tivessem eleição. Outra admiração minha com relação ao Tarcísio é essa. Ele entendeu que acabou as eleições, ele precisa respeitar o governo federal, precisa respeitar os governos para poder chegar ao serviço que ele prometeu à população do estado de São Paulo. Certo? Então, só aí eu já falei como deve ser tratado a educação como matriz, o turismo, a mineração, fortalecer a agricultura familiar, certo? Então, assim, nós temos uma ferramenta muito grande para que a gente possa fazer o município continuar respirando, certo? E continuar avançando. O que precisa é de um gestor competente que consiga enxergar que uma engrenagem é importante para a outra. Não podemos mais perder oportunidades. Eu lamento, a gente, por exemplo, a gente está vendo que possivelmente vai se fazer um aeroporto em Canaã. Por que o prefeito não chama a Vale, não chama a prefeitura e não faz esse aeroporto entre uma cidade e a outra? Nós não podemos perder isso pode refletir lá na frente no nosso resultado. Possivelmente também vai se instalar o sistema S em Canaã. Aqui a área foi invadida. Então nós vamos perder um potencial de formar os nossos profissionais. Possivelmente depois que se instalar lá vai ficar mais difícil de instalar aqui. E nós vamos perder tudo para Canaã, porque nós não temos responsabilidade política. Nós temos 2 deputados que não chamam essa briga para cima para poder resolver esse problema da cidade de Parauapebas. Se nós não tivermos quem defenda a nossa cidade agora, nós vamos passar por um momento difícil lá na frente e tudo isso passa também por força política, né? Então, são todas essas ferramentas que elas devem ser aplicadas, cada um na sua devida potencialidade, né? Nós não podemos descartar turismo, nós não podemos descartar educação, nós não podemos descartar a agricultura familiar, mas nós temos que valorizar, sim, o que nós temos genuinamente, que é minério, e temos que chamar a Vale para essa conversa, para esse diálogo. Prédio público, né? Prédio público. Tem uma contramão aí muito grande acontecendo, né? Sim. Um município que já fez aí praticamente 400 milhões de desapropriação. Ou seja, está comprando imóveis, apesar de que sejam áreas, e está pagando aluguel em alguns prédios públicos, né? O que eu vejo a gente precisa estancar, pelo menos diminuir urgentemente, até porque até construir demora, né? É estancar, porque me parece que estão usando muito a ferramenta locação para fazer atendimento a pactos políticos. Isso, para mim, tem que cair por terra, né? Eu sonho com um grande centro administrativo, logística hoje tem que ser cada dia mais vislumbrado.
E a partir do momento que você tem um grande centro administrativo, você diminui a necessidade de movimentação, você até ajuda o meio ambiente, tem menos combustível sendo explorado, diminui os custos com a máquina pública, o custeio, que é um dos grandes problemas que o município tem, certo? Então, eu acho que cada dia mais tem que centralizar. E o sonho é, de fato, nós temos um centro administrativo. É claro que isso demanda um tempo, porque você precisa construir, você precisa implementar, tem que fazer um estudo aprofundado. Eu acredito que o município já tem muitos prédios públicos que dá para reduzir de forma bem positiva o que se está gastando com aluguel no município de Parauapebas. Olha, só gratidão pela confiança, gratidão por ser o nosso primeiro. Em relação a tudo isso. Espero que tenha sido uma cobaia positiva. Não, extraordinária. E reforço que as portas daqui do sindicato elas vão estar abertas, vão estar contínuas para isso, para um retorno, que eu tento ser o mais democrático com absolutamente todos. Como você colocou, eu acho que o maior problema que a gente tem na política nacional é pensar em partidos. E aí cria-se divisões e se esquece... Time de futebol. Exatamente. O objetivo que o maior é a política pública. E acho que a gente tem que dar um diálogo, e principalmente depois das eleições, todos estarem unidos dentro da construção de uma política pública que depois a gente rediscuta com o tempo, mas que não seja discutida durante toda uma gestão que muitas das vezes atrapalha esse processo. Chegaram algumas perguntas que eu não tive como colocar, mas eu vou estar te encaminhando para depois, se você quiser se aprofundar, a gente vai estar trabalhando esse material daqui. Eu já vou antecipando que foram algumas sobre a questão dos esgotos. Outra questão que me ficou em dúvida, que para mim foi muito importante, que no início eu critiquei muito, mas sabe aquele caboclo que quando ele está errado, ele coloca a cara a tapa e reconhece? Que quando fizeram na nossa prefeitura, disseram que iam fazer uma prefeitura para todo mundo ver. Depois eu coloquei, pode ser para quase ninguém chegar, mas todo mundo vê. Mas eu reconheci que depois eu cometi uma gafe muito grande na minha fala inicial, que a prefeitura de Parauapebas ela teve um papel tipo Brasília para o Brasil, de papel de integração, de conexão, que a gente não vislumbrava aquela coisa toda. E me angustia muito o ver ela... Eu sou apaixonado pelo prédio da prefeitura. Eu acho que ela é a cara do município. Eu estou sentindo falta dela. Eu acho que o governo que está aí, acho que não mexeu nem para reformar, acho que para não ficarem lembrando do que pode ter de fato incendiado o prédio da prefeitura municipal. Mas é uma coisa que eu acho que é nossa, é uma imagem nossa. E hoje ela está ali no centro, ali em cima do... Eu acho que ela tem que ser reformada, refeita, tem que ser isso urgente, porque tem coisas que elas, por mais que elas sejam figurativas, mas ela reacende o desejo de mudança que Parauapebas precisa nesse momento. Então, acho que isso tem que ser, de fato, eu gostei muito da sua fala, né? Eu fico feliz de você ter entendido que talvez o primeiro entendimento ele era... não era o ideal é de que ela, de fato, ela tem uma positividade muito grande, né? E eu espero que a gente possa, logo, estar vendo ela da forma como deve ser vista, né? Irmão, o espaço está aberto para ti, para o que tu quiser te pontuar, quiser fazer de consideração mais, me sinto contemplado na maioria dos itens, e o resto... Eu só tenho a agradecer, Carlão, por estar aqui, por essa oportunidade de trazer tanta informação para a sociedade, tanta coisa positiva, o que deve ser feito de fato para o município. Eu sonho com um debate, né? Esses dias uma pessoa brincou, eu não sei se foi uma crítica, mas foi uma crítica que foi positiva. Ele disse, olha, o Hipólito é um candidato do primeiro mundo, pré-candidato do primeiro mundo, né? Porque se fosse no primeiro mundo, talvez ele já estivesse até em algum cargo público. Eu não penso bem assim, apesar de eu estar trabalhando em cima da proposta. Eu sonho com que coloque todos nós no nível para que a população, de fato, possa avaliar bem. Agora, eu acho que o que está faltando é pessoas igual você, são podcast igual o seu, é que o veículo de comunicação os veículos de comunicação possam apresentar para a sociedade as pessoas que estão, de fato, postuladas, né? O nível de preparo, o que elas, de fato, querem, o que reflete nas suas histórias pessoais que pode refletir numa vida futura, né? Então, quando a gente vê um podcast nesse nível, a gente fica muito feliz. Volto a pedir e convocar que todos os pré-candidatos possam participar de um amplo debate, que a gente possa entender a necessidade de discutirmos a melhoria do nosso município e as problemáticas que já existem, e isso aqui muito me motiva de estarmos nessa caminhada. Eu acho que o assunto, a gente teria ainda talvez muito assunto para tratar, né? Eu sempre trato o assunto com muita profundidade, talvez o tempo acaba
sendo maior, né, Carlão? Né, mas nós estamos aqui para isso, né? Quem talvez tenha alguma dúvida que não foi sanado, ou que queria fazer mais alguma pergunta, vou aproveitar aqui para dizer, Hipólito_H2, perguntem lá, a gente vai gerar lá um painelzinho de perguntas que a gente vai respondendo lá de forma mais sucinta, inclusive, para que todos sejam alcançados, para que de fato façam a melhor escolha possível para a nossa cidade. Perfeito, eu sou grato e já vou lhe informando que estamos acolhendo essas sugestões. A questão do debate é uma coisa que eu vislumbro em médio e longo prazo, depois que tiver a formalização dos candidatos. A intenção é a gente convidar a todos que quiserem, não podemos obrigar absolutamente ninguém para participar dessa situação, porque o objetivo aqui sempre é o melhor para Parauapebas. Não que eu goste ou desgoste, mas eu acho que essa linha de diálogo faz com que seja um formato melhor para todos. Agradeço a nossa audiência que se manteve aqui boa, teve oscilações aqui, chegou a momentos a 50, permaneceu-se em 30, mais ou menos na média. Agradeço os parceiros do sindicato que vão estar sendo potencializados cada vez mais, que a gente acredita que através dessa colaboração de um ajudando o outro, que a gente ajuda não só a construir um município, mas um estado e um país melhor com essa consciência social que você trouxe aqui, que quando eu falo de uma coisa, eu estou integrando com outras coisas. Quando eu visto em segurança, eu estou reduzindo o gasto da saúde. E isso precisa ser batido para que a gente possa fazer melhores escolhas e construir realmente. Pode. Gratidão. Muito obrigado. Deus abençoe. E esse sindicato está aqui de portas abertas. A hora que você, Carlão, se lembra que eu fui a cobaia, eu quero ver o que foi que você tem aproveitado de mim. Eu usei a palavra, você trouxe ela, cobaia. E a gente também se sente lisonjeado. Irmão, muito obrigado. Mais uma vez, eu agradeço, parabenizo, agradeço a todos que estiveram assistindo. Aproveito a pedir a todos que divulguem, né? Vai sair os cortes, levem esse esclarecimento para a população, levem informação, para que a cidade cada dia mais esteja consciente dessa escolha tão importante, principalmente nesse momento delicado que Parauapebas passa. Eu sou feliz nessa cidade, espero contribuir em qualquer sentido que seja, e tudo vai passar por essa visão, né? Esse amplo entendimento, inclusive, de que por mais que seja um período eleitoral, nosso país, o nosso estado, nossa cidade não é um time de futebol, né? Aqui não é um campeonato de futebol. Nós precisamos nos unir, né? Muitas vezes as pessoas até questionam por que a oposição talvez não se uniu ainda. A oposição, mas talvez porque ainda não teve de todos a visão que precisa ser feita uma aliança e que não tem que ter a preocupação de que fulano vai crescer, fulano vai não sei o quê. Se nós não desarmarmos a vaidade, não perdermos o medo dos grandes, nós não vamos poder ser grande também, né? Então eu não tenho esse receio, estou pronto para cuidar de todo o problema de Parauapebas e fazer ela diferente. É por isso que eu estou aqui. Muito obrigado a todos e que Deus abençoe a gente na condução da nossa cidade. Obrigado. E obrigado também à minha equipe de retaguarda, que mete o desespero e fica aí. Obrigado aos servidores que acreditam, potencializam. E lembrando, depois vocês vão ver aqui no link do YouTube que vai ter os recortes todinhos para você ir direto no ponto, mas sem corte, sem nada, porque aqui só teve verdade e alegria. Pronto. Galera, brigadão. Com Deus.